Olá, sou o Dr. Carlos Alberto, médico em Brasília. Nós vamos falar hoje a respeito da relação entre circulação sistêmica e a importância dos membros inferiores. Por que isso? Atualmente, nós damos importância a tudo, menos aos membros inferiores. Cuidado que nós devemos ter com relação aos membros inferiores. Então, com relação a isso, nós vamos bater um papo, trocar umas ideias com vocês, tá? Para entender a importância de um calçado adequado, a importância de cuidado com os membros inferiores. Para isso, inicialmente, vamos ter uma ideia do que é essa circulação. Então, vocês olhando ao slide, vocês verão o coração, e o coração nós temos dois tipos de vasos, uns que emanam o sangue para a periferia, como vocês podem olhar em vermelho, e os que retornam o sangue da periferia para o coração, que é o sangue ou a coloração azul. Esse sangue que vai para a periferia é o sangue arterial, que retorna é o sangue venoso, é o sangue proveniente dos outros órgãos. Então, nós vemos a aorta e as veias cardíacas. A aorta que emana o sangue para a periferia e as veias cardíacas que recebem o sangue dessa periferia. De formas que, no slide seguinte, nós vemos o coração, que é uma bomba propulsora no centro do tórax, mandando o sangue para todos os órgãos, extremidades, braços e pernas, e o azul, o sangue que provém dessas extremidades, voltando para o coração. O sangue para ir para a periferia, facilmente ele vai, porque o coração é uma bomba propulsora. Ao mesmo tempo, o retorno dessa periferia é um retorno um pouco mais difícil, que não existe uma bomba propulsora tão forte como a musculatura cardíaca. Sobretudo em membros inferiores, como vocês podem ver, os membros inferiores eles têm a ação contra a gravidade, porque a gravidade é uma força que mantém tudo para baixo, tudo que está em cima cai, e esse sangue ele tem que retornar ao coração contra a gravidade. Por isso é necessário nós termos cuidados com os membros inferiores. No slide seguinte, vocês podem observar como é que é feita a circulação nas pernas, né? As artérias que mandam o sangue para a periferia, as veias que retornam o sangue da periferia e os gânglios linfáticos e vasos linfáticos que também para ajudar essas veias para retornar o sangue para o coração. É assim que é feita a circulação. De formas que nós temos que ter muito cuidado com o que utilizamos em pernas, muito cuidado com o que utilizamos em pés. No slide seguinte, nós podemos observar como se dá a passada. Inicialmente, você ao caminhar, você põe o calcânio, que é a parte posterior do pé. Depois, esse peso vai para o pé de uma forma global e, posteriormente, para a impulsão da passada, vai para a ponta do pé e, sequencialmente, nós caminhamos. E nós vemos o seguinte, em vermelho, logo acima, nós vemos a musculatura posterior da perna, que é essa musculatura posterior da perna que faz o retorno venoso com sangue em direção ao coração. No slide seguinte, nós podemos ver o que são esses ossículos do pé, né? Os ossículos, tendões que existem na planta do pé e posteriormente no dorso do pé. Tá? São pequenos ossículos, tá? Que eles estão interligados para que levem uma sincronia de toda essa circulação. Para fazermos uma analogia, todos nós gostamos de ter um cabelo bem aparado, cuidamos dos nossos dentes, cuidamos das roupas que vestimos, ou seja, se você pôr uma camisa que não é adequada, essa camisa incomoda. Né? Se você põe um short que não é adequado, esse short incomoda. Mas quantos de nós chegamos em casa e cuidamos dos nossos pés? Essa é uma região do corpo que sustenta todo o peso do organismo. Tá? Todo o peso
peso do corpo sobrecarrega os pés. Esses tendões, esses músculos, eles estão o tempo todo sob pressão. Por isso, o que ocorre é o seguinte, temos que cuidar bastante dessa região. E poucos nós atentamos com relação a isso. Atentamos com relação à meia que utilizamos e, sobretudo, o que é essencial, o calçado que nós utilizamos. Seria como você ter um calçado que não fosse adequado, apertando o seu pé, sobrecarregando seus dedos, comprimindo a circulação, fazendo com que os ossos e músculos aqui não estivessem bem adequados. Tudo isso, depois de algum tempo, vai gerar consequências muito sérias na circulação, consequências muito sérias ortopédicas. Por isso, devemos nos atentar sobre o que estamos utilizando para proteger essa superfície, sobretudo ao caminharmos. Tá? Hoje existem empresas que trabalham, se preocupam bastante com essa anatomia, manter a anatomia do pé adequada, inclusive com algumas condições, ou seja, com substâncias que você utilize, como magnetismo, infravermelho longo, que sabiamente já atuam de forma anti-inflamatória, como vocês podem ver no slide a seguir, os efeitos do magnetismo para a saúde, uma melhora da circulação sanguínea, alívio de dores, melhora da permeabilidade celular. O que seria isso? Seriam as trocas entre nutrientes, porque são células que estão ao tempo todo em trabalho, diminuição dos processos inflamatórios, porque nossa passada repetida durante algum tempo leva a processos inflamatórios de tendões, de músculos e comprometendo a circulação e os tecidos dessa região. Aumento da liberação de oxigênio, ou seja, que faz isso, nutrição tecidual. E, consequentemente, a melhor nutrição tecidual, eu evito um envelhecimento precoce da região, evito dores, evito processos inflamatórios, tá? Evito lesões na região palmo-plantar. De formas que os benefícios do infravermelho longo atuam na renovação celular, porque as células elas têm que ser renovadas cotidianamente, elas têm que ser renovadas permanentemente, para que tornem-se células adequadas de nutrição tecidual. E a circulação tecidual também melhorando, de formas a que todo aquele canalículos que são da circulação, aqueles sangue que chega, aquele sangue que troca com os tecidos, aquele sangue que retorne para o coração, retorne de forma adequada. Assim evitamos edemas, evitamos trombose, uma série de patologias e, ao mesmo tempo, também trabalharia a parte estética, sobretudo da mulher, evitando varizes. Então, de formas que tenhamos cuidado com os nossos membros inferiores, utilizamos calçados adequados. Hoje em dia já existem calçados com magneto, infravermelho. A preocupação com a adaptação desse pé, que 24 horas, não digo, mas grande parte do dia é solicitado, que é sobrecarregado pelo peso do dia a dia, o peso do nosso corpo, tenhamos mais atenção com relação a isso. Tenhamos mais atenção e, com certeza, nós melhoraremos nossa circulação e melhoraremos nossa saúde. Um abraço a todos.